E hoje no nosso quadro aqui da Unimed Costa Oeste, dessa tarde, nós vamos falar, gente, sobre osteoporose. E o nosso convidado, o reumatologista, cooperado, o Dr. Leonardo Schmitz, está aqui com a gente. Claro, ele vai tirar nossas dúvidas e, como eu falo, dúvidas de vocês de casa também, que a participação de vocês é muito importante, através do nosso WhatsApp, 45-9925-4747. Bora interagir com a gente? Boa tarde, doutor Leonardo. Bem-vindo ao nosso Ver Mais novamente. Fazia tempo já, né? Pois é, boa tarde, Mauro, mais uma vez. Prazer estar aqui. Doutor, eu queria que o senhor começasse até explicando pra gente o que é essa famosa osteoporose que acaba incomodando bastante gente também, né, doutor? Exatamente. Então, Mauro, a osteoporose, como o próprio nome da doença já diz, é uma doença que deixa os ossos mais fracos. Então, a gente já tem o osso, normalmente os nossos ossos, eles têm poros no interior dele. E essa doença ela faz com que esses poros fiquem mais aumentados. Por isso que é o nome osteoporose. Então a gente acaba perdendo as trabéculas, as ligações internas desse osso, ele fica mais frágil, ou seja, mais suscetível a sofrer algum tipo de fratura por trauma mínimo, por exemplo, uma queda banal dentro de casa, ou mesmo até fraturas, mesmo sem traumas, que são as fraturas vertebrais. Muitas vezes elas podem acontecer nos indivíduos mais idosos, com osteoporose mais avançada, mesmo sem ter sofrido uma queda, algum trauma. Doutor, e assim, quais que são os principais tipos de osteoporose, Quais que são? Basicamente, a gente classifica, do ponto de vista didático, em dois tipos. A forma primária, que é essa osteoporose que costuma surgir com o aumento da idade da pessoa, e a osteoporose que a gente chama de secundária, quando a gente tem alguma outra causa por trás daquilo, favorecendo ou auxiliando ao surgimento da doença, como algumas outras doenças crônicas, como as outras doenças reumáticas, por exemplo, a artrite reumatoide, o lúpus e outras doenças inflamatórias, elas podem acelerar esse processo natural da osteoporose. Alguns medicamentos também podem ocasionar uma osteoporose secundária, que a gente chama. Então, muitas vezes essa osteoporose vai vir antes da hora, antes da idade que costuma vir, que são indivíduos acima aí dos 50 anos ou mais. Doutor, e assim, quais que são os fatores de risco para a osteoporose? A gente até estava vendo umas imagens ali também, que aparece, como você falou, risco de queda, até aquelas batidinhas que às vezes no canto, nas quinas, assim, que dá uma dorzinha, acaba às vezes machucando também, né? Então, os fatores de risco principais da osteoporose são principalmente a ingesta baixa de cálcio. Então, aqueles indivíduos que não têm uma boa ingesta na própria dieta, na alimentação, de cálcio, que a gente consegue principalmente dos laticínios, leite, derivados, e também de outros alimentos como verduras, como brócolis, aquelas verduras mais escuras, tem bastante cálcio também. Inatividade física, são vários fatores, tabagismo, sedentarismo, que hoje em dia é uma coisa que se fala muito, a população nossa cada vez mais sedentária. Então, isso são os fatores de risco principais para surgir essa doença lá na frente. A gente tem que entender que os nossos ossos eles são formados desde a nossa infância, a nossa juventude, e a gente tem um conceito que a gente chama de pico de massa óssea, que é o máximo de osso que a gente vai atingir, geralmente na idade adulto jovem, os 20 e poucos anos. Então, se a pessoa atingir um pico de massa óssea muito baixo, nessa faixa etária, quando ela chegar lá nos 50, 60 anos, ela vai ter uma chance maior de desenvolver a doença por si só, que seria uma osteoporose primária. Doutor, e assim, quais que são os sinais da osteoporose que as pessoas têm que ficar atentas ali e perceber? Porque a gente até viu uma tabelinha ali, que o senhor comentou sobre a idade, que tem as idades ali que vão mudando também, Mas qual que é o sinal típico, assim, fala, opa, algo está errado? Então, é importante frisar e lembrar a população que a osteoporose, ela costuma ser uma doença silenciosa. Eu costumo comparar para os pacientes entenderem com a pressão alta, por exemplo. Muitas vezes você está com a pressão alta ali e não sente nada, daí a pouco pode ter alguma complicação cardíaca ou cardiovascular. A osteoporose também, no começo ela não causa nenhum sintoma, a pessoa está com a doença, daí a pouco ela tem uma queda banal em casa. É muito comum os idosos caírem em casa mesmo, no banheiro, no quarto, tropeçar em tapete, por exemplo, e daí vem a fratura. Então, o sinal clínico da doença osteoporose são as fraturas ósseas. E muitas vezes elas aparecem em momentos que não deveriam aparecer em situações normais, como quedas banais, assim mesmo. Então, ela não apresenta sinais, assim, de alarme até que ocorra uma fratura. Por isso que é importante a gente fazer uma busca ativa
da osteoporose, principalmente indivíduos acima dos 50 anos, com algum fator de risco, está indicado fazer a pesquisa da osteoporose. Doutor, e como que é realizado esse diagnóstico, até para ter certeza que é isso mesmo? Então, tem duas maneiras. Uma delas é o diagnóstico que a gente não quer fazer, que é esse quando tem a fratura por fragilidade. A pessoa está em casa, geralmente o idoso cai, vai se apoiar com a mão, quebra aqui a região do braço, do antebraço, ou cai de costas, pode fraturar o quadril, que é uma fratura mais complexa, ou as fraturas vertebrais também a gente consegue diagnosticar clinicamente. E o exame que a gente utiliza, que é o chamado padrão ouro para o diagnóstico da osteoporose, é a densitometria óssea. Tá? Então a gente faz a densitometria, daí tem números, tem níveis ali, que a gente consegue classificar entre osteoporose. Tem uma faixa intermediária que a gente chama de osteopenia, que não é osteoporose ainda e também não está normal mais. E a gente chama de osteopenia, até no exame ele é uma faixa amarela. A faixinha vermelha no exame é osteoporose e a faixinha verde, que aparece no exame de densitometria, é a normalidade. E isso é feito juntamente com o reumatologista, o acompanhamento desse diagnóstico, de tratamento. Como que é feito ali o tratamento? Então, também, existem várias especialidades médicas que atuam com a osteoporose, né? As principais somos nós, reumatologistas, a ortopedia também trabalha com isso, a endócrino, a geriatria. Então, não existe uma especialidade que seja dona, vamos por assim dizer, da doença, mas dentro dessas especialidades clínicas médicas, a gente acaba acompanhando esses pacientes. E o tratamento, doutor, como que ele é feito? É medicamentoso, é cirurgia, ou depende do caso também? O tratamento vai depender de cada caso, obviamente. A gente, em geral, acaba suplementando cálcio e vitamina D. Lógico, sempre fazendo exames para ver que níveis estão esse cálcio, essa vitamina D, para também só complementar isso, além do que a pessoa já ingere da dieta. E existem diversos medicamentos também que a gente utiliza, tanto medicamentos via oral, quanto tem medicamentos mais modernos, que foram lançados mais recentemente, são injetáveis. Tem um deles que é subcutâneo, que dura 6 meses. Então é muito prático isso e traz bons resultados para os pacientes também. E além da terapia medicamentosa, é importante frisar também a mudança de hábitos de vida, de estilo de vida, desde a parte dietética, né, de ingesta adequada de cálcio. A atividade física é fundamental, né, para os indivíduos que têm osteoporose, tanto para melhorar a massa óssea por si só, também melhorar a massa muscular. Isso é importante nos idosos, para que melhore também a força muscular desse idoso, o equilíbrio desse idoso, para que ele não perca também a massa muscular, que é um outro problema que a gente chama de sarcopenia. Então, o indivíduo idoso começa a perder a massa muscular também, ele fica com um risco maior de cair. Se ele cair, ele tem um risco maior de quebrar também. Então, o exercício também ajuda bastante nesse cenário também. A gente até sabe, né, doutor, que a queda das pessoas idosas, como você falou, é o tapete, é o móvel na casa, é o jeito que acorda, levanta da cama e tal. E como que é tratado, doutor, o caso dessas fraturas? Porque a gente sabe que até a recuperação dá mais trabalho também, né? Não é tão como se fosse jovem, né? Exatamente. Aí a especialidade que trata as fraturas, depois que elas ocorrem, é a ortopedia mesmo. Então, a ortopedia normalmente vai individualizar esse tratamento. Tem fraturas que precisam fazer cirurgias. E aí que é o risco da osteoporose. O aumento que a gente chama de morbidade, até mesmo de mortalidade. Existe um aumento muito grande de mortalidade. Por exemplo, em um ano após uma fratura de quadril, aumenta o índice de mortalidade em 20% dos pacientes que têm uma fratura de quadril, aqui do fêmur, sabe? Então, isso é importante que as pessoas tenham consciência disso para evitar as quedas. Um idoso, por exemplo, que na casa tem tapete, escadas, às vezes a própria iluminação da casa não muito adequada, aquelas luzes mais amarelas, fracas. Então, isso tem que ser tentado modificar na casa do idoso, né? Evitar tapete para que ele não tropece à noite, uma iluminação branca melhor, tá? Para que esse idoso não sofra uma fratura banal e não tenha uma fratura, né? Não sofra uma queda banal e não tenha uma fratura assim por fragilidade óssea. São vários detalhes ali que tem que cuidar dentro da casa, até móveis, essas coisas, mesinhas, isso aí tudo tem que cuidar. Inclusive, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui no programa. Doutor, mas tem maneiras de prevenir a osteoporose? A gente sempre fala que a prevenção já começa lá atrás, que eu comentei, né, da questão do pico de massa óssea.
Então, já na infância, na juventude, é importante que as pessoas tenham uma alimentação adequada, com uma boa ingesta de cálcio, pratiquem atividade física regularmente, também isso é fundamental para que tenha um pico de massa óssea mais adequado e lá na frente, né, quando tiver lá pelos seus 50 anos, as mulheres na pós-menopausa também é um grupo que a gente tem que sempre prestar atenção e fazer o exame de densitometria dessas mulheres quando entram na menopausa e tem algum fator de risco qualquer para desenvolver osteoporose, já fazer o exame para tentar detectar o quanto antes se ela tem uma baixa massa óssea ou não, para já começar a tratar. Então, isso também faz parte da prevenção, além da alimentação, atividade física, fazer os exames já antes de que ocorra a fratura, porque daí já é um diagnóstico tardio que a gente não quer fazer. A gente quer diagnosticar sempre antes, precocemente, para tentar melhorar e aumentar essa massa óssea por meio dos tratamentos. E até evitar, né, chegar aí o desgaste mesmo, né? Então, por isso que é importante fazer essa prevenção e procurar também regularmente o médico, notou alguma diferença, tal, fazer exercícios também, ter todos esses cuidados aí. E como o doutor comentou com a gente, tentar evitar essas quedas, né? Se você tem um idoso em casa também, evitar muitos tapetes, apesar que eles adoram tapete, né? Dá um trabalho tirar os tapetes de casa, mas tem que cuidar para poder evitar, porque só quem se machuca, ele sabe o tempo de recuperação. E como o doutor falou, esse desgaste deles ficarem deitados, sem movimentar também, vai provocando ainda mais, né, doutor? Exatamente. Esse cuidado a gente sempre orienta para os pacientes, evitar os obstáculos, né? Seja uma escada, seja tapete, móveis mesmo, como se falou, né, Mauro? O idoso pode, durante a noite, e as principais fraturas, né, os principais acontecimentos ocorrem realmente dentro de casa, ou no banheiro, na hora que levanta à noite, para fazer alguma atividade. E aí, nesse momento que o idoso acaba caindo e fazendo uma fratura, e aí gera uma série de outros problemas, né? Cirurgias, às vezes fica acamado, e nesse sentido que aumenta também a que a gente chama de comorbidade, começa a surgir outras doenças, e aí traz o risco inclusive, de aumentado de mortalidade mesmo após essas fraturas. E são coisas que a gente pode evitar também, né? Tipo assim, como o doutor falou, você tendo esse cuidado em casa ali, nesses pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe no dia a dia ali, mas já evitando já vai ajudar bastante também. E como o doutor falou, né? Ter as atividades aí física e tal, mas o pessoal está interagindo com a gente. Tem pergunta aí, doutor? Vamos lá. Uma que já teve reumatismo, uma pessoa que já teve reumatismo e reclama muito de canseira. As plaquetas estão em 98 mil. Isso é normal? Quem perguntou foi a Rose. Rose, obrigada aí pela pergunta. Então, nesse caso aí que a Rose comentou, tem que ser investigado por meio de uma consulta, né? Ela colocou ali que as plaquetas são como se fossem célulazinhas que a gente tem no sangue que ajudam na coagulação sanguínea. Então, tem várias doenças que podem fazer o que a gente chama de plaquetopenia, quando o número dessas plaquetas fica abaixo do normal. Ela colocou 98 mil ali, o normal é 140, 150 mil. Tem que investigar primeiramente para ver qual que é a causa, o cansaço também. Uma outra causa que deve ser investigada. Tem uma série de doenças que podem ocasionar isso, algumas reumáticas e outras não reumáticas também. Então, tem que ser investigado. A gente aconselha que passe para uma consulta para uma melhor avaliação. E até também a idade, tem que saber a idade, né, doutor? É importante ter todo esse controle aí também, né? Exatamente. Doutor, gratidão, obrigado aí por tirar nossas dúvidas, por essa aula nessa tarde aqui. É importante, como eu falei, vocês de casa participarem com a gente também. Como eu falei, esse programa é para vocês e as nossas dúvidas, com certeza, são as dúvidas aí do pessoal de casa também. Gratidão, bom retorno para o consultório. Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição, Mauro. Obrigado.